Começamos o episódio de hoje seguindo esta trilha envolta por um cordão verde de árvores das mais variadas espécies. Num bosque onde se respira ar puro, se respira arte e tradição gaúcha. Basta olhar no entorno para ver que nestes pagos, os feitos dos antepassados são preservados. Estamos na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa do Brasil com a Argentina, na Cabanha do Barulho. E quem nos recebe é esse amigo de longa data, Chico Bastos, que sugere que comecemos nossa visita por aqui. Estamos chegando aqui então no escritório da Cabanha do Barulho, que na verdade é muito mais do que um local de trabalho, é um lugar de memórias, né? Memórias não só da tua própria cabanha, como da família Martins Bastos, como da raça crioula, é o que tu vinha me falando. Vamos começar por aquele canto ali, que eu sei que tem um conteúdo muito especial, um acervo importante, que o que a gente encontra? Bom, esse aqui é o La Invernada aniversário numa foto em 1994. Na época, com 28 anos. E aqui o pédigo do aniversário. O aniversário chega no Brasil em 1972. Ele participa de uma exposição de Palermo e o meu avô, com seus irmãos e seus sobrinhos, acaba comprando ele por um preço muito importante, que naquele tempo a gente não sabe bem de valores, mas dizem que era $4.700 e que foi uma travessia muito difícil de mandar esse dinheiro para pagar o Araja Gomes, que foi o vendedor do cavalo. Eu acho que esse cavalo, para mim, foi o que fez todo o standard do cavalo moderno de hoje em dia. Porque naquele tempo os cavalos eram um pouco mais quadrados, pescoço um pouco mais pesado, não tinha a habilidade lateral que tem esses cavalos chilenos. Então eu digo que esses cavalos chilenos fizeram a revolução da raça crioula aqui no Brasil, porque o primeiro filho do aniversário acaba ganhando o freio de ouro e naquele mesmo ano a morfologia de esteio. Então a gente se dá conta que naquele momento o que nós estávamos fazendo estava dando certo. E aqui então a gente tem os couros do aniversário. Aqui está o couro do aniversário, que foi meu pai que tirou. E aqui está o couro do trem-trem, que para mim é o pai do cavalo mais importante da América, que é o La Invernada Horneiro, e que também é dos meus primos, que eu tenho muita admiração por tudo que eles participaram e fizeram pela raça. Então aqui dentro do meu escritório tem essas histórias que para mim é fundamental dentro da minha vida como estancieiro e como criador de cavalo crioulo. Qual é a função desse João de Barro aí em cima, Chico? O João de Barro, na verdade, é mais ou menos o que é o horneiro. O horneiro é filho do trem-trem arrebol, e o horneiro quer dizer, em espanhol, João de Barro, então era uma maneira de dizer a casa dele começa aqui, e daqui se dissolve pelas estâncias campo afora. Bom, Valéria, e aqui nessa parede tem histórias, para mim, maravilhosas. Gonçalo Torres, dono da Sepultura e das Melincuê, do Afixo. Araja Gomes, chileno, dono do criatório La Invernada. Mas o importante disso tudo é que quando o Gonçalo Torres recebe o Araja Gomes na sua casa na Argentina, que o Araja Gomes vem com a iguada toda fugida da ditadura do Chile, ele vai para a casa do Gonçalo Torres e a partir daí eles começam uma sociedade. E o meu avô, muito amigo do Gonçalo Torres, encomenda para o Gonçalo Torres um cavalo chileno puro. Então, o Gonçalo Torres manda uma carta para o meu avô. Dom Luiz Bastos, estou esperando a chegada de Araja Gomes para falar del putrigito tordilho que você queira. Porque a minha família sempre foi apaixonada por cavalos tordilhos. O putrigito tordilho era o trem-trem rebol, pai do La Invernada Horneiro. Uma carta em 1972. Aqui é o meu avô e aqui o Emílio Solané. É o dono do Gato e do Mancho, do cavalo que foi de Buenos Aires a Nova York a cavalo, com uma carta do meu avô, porque o Emílio Solané manda 12 éguas do criatório dele para botar com a invernada aniversário. Então são certas histórias que para nós e para a raça crioula é muito importante ter esse acervo, porque esse acervo todos os dias faz com que quando a gente cria cavalo, dê uma olhadinha para trás e recaminha de novo bom, e se abastece de energia e de pensamentos e de histórias que faz parte de tudo da raça crioula.
nessa nossa viagem no tempo, a gente tem... Tu faz parte da 6ª geração da família, né, aqui? 6ª geração aqui nessa parede. Perfeito. Lá está o meu tataravô, Francisco Martins de Carvalho, o meu bisavô, Ângelo Martins Bastos, o meu avô, Luiz Martins Bastos, o meu pai, lá está o meu pai com seus capataz, seu Porto, seu Monteiro, meu pai com meus irmãos, ou seja, aqui nessa parede tem 6 gerações de homem do campo, do cavalo. Tá a história da minha família, a história dos meus antepassados, e que eu cuido e preservo com muito carinho. Eu acho que isso é a minha identidade, e se Deus quiser eu quero deixar essa identidade minha para os meus filhos que vêm atrás. Bom, a história da família Martins Bastos no campo começa por volta de 1814, um pouco mais tarde com o cavalo crioulo. Aí em 1932 com o surgimento da própria Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. E o Chico me comentava que começa o desenvolvimento da família com 2 tios teus. Exatamente, com o Telmo e com o Antônio. Esses 2 tios meus dão as primeiras éguas crioulas para o meu avô, Luiz Martins Bastos. E tu sempre foi muito apegado ao teu avô também, né? A gente tem registros teus, eu acredito que lá no início do programa Cavalos, nós tivemos a oportunidade de gravar o teu avô com teus primos, e tu estava sempre no ladinho dele. Com que idade ele estaria naquele momento, Chico? E eu acho que vocês chegaram a fazer o programa de dos 94 ou 93 anos dele, eu não me lembro bem a data. As suas éguas que o senhor tirava para sua montaria eram selecionadas pelo senhor mesmo, ou o seu Pôtio lhe trazia as éguas, o senhor provava? Não. Como é que funcionava isso? Eu mesmo escolhia. Eu mesmo escolhia. Aquela baia saiu daqui para mim andar. A 4,40? A 4,40. E andou nela durante um bom tempo, não? Um bom tempo. Era muito boa. Boa? Boa, ela preenchia as necessidades de um cavalo para montaria de patrão. Eu tinha o prazer de montar a cavalo com meu avô, com meu pai. Eu fui criado na Nazaré. Meu pai foi administrador da Nazaré durante muitos anos. Tinha o prazer de abrir a porteira para o meu avô. E quando eu digo isso, são coisas tão simples, mas tão grandes na minha vida que a gente não se dá conta que hoje, eu com 51 anos, essa história é maravilhosa que hoje meus filhos abrem a porteira para mim. Então é uma coisa que vem de geração a geração, e tomara que os filhos dos meus filhos sigam abrindo porteira para os seus pais. Agora deixa eu abrir um parênteses para a gente falar desse ambiente onde a gente está fazendo a entrevista, né? Bom, eu tenho na verdade, Valéria, um espírito muito genuíno. Eu tenho um índio dentro de mim. Antigamente, as mangueiras não eram de arame, era de pau a pique. E esses paus, esses troncos que estão nessa mangueira de pau a pique, se chama ianduvai. Por que ianduvai? Ianduvai porque aonde o avestruz ia. Então por isso quer dizer iandu, avestruz, e vai, onde o avestruz vai. E acabei fazendo esse curral porque realmente é uma coisa que me inspira muito, muita coisa gaúcha, assim. E é o lugar que realmente eu faço meus assados, que eu recebo os amigos. Então, na verdade, é uma mangueira de pau a pique sem arame. Ele morava em Porto Alegre e não era a vida que ele sonhou. E eu nunca vou me esquecer que ele chegou, o dia que ele veio embora, ele chegou, eu esqueço as coisas que a gente lembra, chegou com a mochila dele e eu abri a porta e ele largou a mochila e disse: "Este é o momento mais feliz da minha vida, estou voltando." A Cabanha do Barulho começa em 1976 com um presente do meu tio-avô Francisco Martins Bastos, que me dá 2 éguas de presente, sendo que as 2 eram um grande campeã de esteio. Uma buscada a popo e a outra Festa Argentina do Aceguá. Isso que a gente vê tudo aqui na estância, né? Toda a construção, o arvoredo, isso não tinha nada. Não tinha nada. Eu peguei essa estância, um campo
pelado. Quando eu digo pelado, não tinha luz, não tinha estrada, não tinha água, não tinha nada. E nós fomos plantar os ipês, o Luiz Antônio plantando os ipês e eu amarrando com o cordão. Era tudo aberto aquilo lá. Então, claro que não tinha casa, não tinha nada. Cada pedacinho, cada árvore, cada passarinho que passa por aqui, a gente tem um amor e cuida muito bem. Isso aqui, cada vez que eu levanto de manhã, que eu sento embaixo de uma árvore de pô, hoje eu tenho sombra. Porque tu imagina, Valéria, eu cheguei nisso aqui não tinha nada. Então, quando eu chegava um empregado aqui, eu perguntava para eles assim, tu sabe qual é a coisa mais importante aqui? E os empregados diziam, eu sei, seu Chico, o que é? É os cavalos. Eu digo, não, são as árvores. E todo mundo ficava assim. Então eu disse assim, não me quebra um pedacinho de um galho de uma árvore se tu nunca plantasse. Então eu tenho um carinho muito grande pelas árvores daqui na minha casa. O parque dele tá maravilhoso, que eles fizeram, né? O Ezevich foi muito engraçado porque ele teve há uns 15 anos atrás aqui. Quando ele saía daqui, ele me disse, bueno, Chico, muitíssimas gracias, la verdad te felicito por tu campo. E eu olhei e digo assim, como assim pelo campo, Vitor? Não, porque vós vivia no campo. Um dia que as árvores cresçam, aí sim vai ser uma estância. Passou-se uns anos, ele teve aqui o ano passado e disse, bueno, agora sim te felicito pela estância. Ali na entrada da cabanha também tem uma marca no chão, aquela marca... Aquela marca, que é a marca que eu uso hoje, era de uma tia bisavó minha. E foi dado de presente por um grande amigo que se chama Caco. Um dos motivos do afixo Barulho, porque era o apelido do tio Chico Bastos, que deixou toda a manada para ele. E ele acaba deixando a manada Itapitocai de herança para mim e eu dou continuidade a todo o trabalho que ele fez junto com meu pai. Que eram o quê? Sangues rio-grandenses, chilenos? Sangues rio-grandenses, sangues chilenos, porque aí tinha um aniversário já, quando entra em 72, tinha o Cardeal de Itapitocai, que era um cavalo que nós usamos, que era trem-trem. Então, esse sangue todo que o meu avô usava, o meu tio Chico seguiu usando e passou para mim e eu sigo usando até hoje. Francisco, caçula do criador, e Lisandro, capataz da estância, se preparam para paletear. A dupla sintetiza bem a mescla de sangues que Chico acabou de citar. Estaca do Barulho, que ensinou o menino a correr vaca, traz na 5ª geração sangues que o bisavô selecionou. Ano passado, a égua foi vice-campeã do Campeonato Nacional de Paleteada com Luiz Alberto, tio de Francisco. Formiga do Barulho, por sua vez, é chilena pura. Égua que reúne importantes sangues corraleiros. É muito funcional e está em treinamento para disputar a final nacional do Campeonato de Paleteadas. Criar cavalo para mim é criar sonhos, dedicação e principalmente amizade. Isso para mim é criar cavalos. Ele é muito agregador e uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, sempre vamos ser grato por ele ter aceitado esse desafio. E ele é um orientador de tudo, tanto da parte de cavalo como a parte de negócio. Que o Chico gosta muito de cavalo, ele é uma pessoa que para nós hoje é 110%. Com certeza uma das cabanhas mais importantes da América, aonde eu consigo de uma maneira ou de outra tirar um proveito para a minha cabanha. E de que maneira esse proveito? Tentando fazer uma comparação de uma cabanha onde tem um resultado gigantesco internacionalmente com a cabanha do Barulho. Então um momento de comparação e de aprendizado muito grande para mim. E sem dúvida nenhuma, sempre que a gente é chamado para alguma cabanha, ou para trocar ideias, ou para realmente a gente acaba aprendendo, sempre para mim isso é muito importante, é muito válido. Eu vou na Argentina e eu acabo convidando o Didi, que é um grande amigo, e o Washington Sinel, para ir até a Valentina comprar um cavalo que se chamava Lunanco Morocho. Nós chegamos na Valentina e eu, na viagem, eu comentei para o Washington, nós vamos ver o cavalo mais lindo crioulo que eu conheci na minha vida.
Chico se refere a nada mais, nada menos do que o grande campeão de Palermo. Bueno, es que era muy completo, ¿no? No tenía uno por dónde entrarle, ¿no? Caballo muy fuerte, muy cerca del suelo. De adorno ni hablar. Las paletas, los cuartos, el lomo, la costilla, la pierna. Era un caballo espectacular, ¿no? Por eso que hablo de que fue uno de los caballos más lindos de la raza, ¿no? Venía de un pedigree importante, un caballo muy importante acá en Argentina. Su primer producción, el Gran Campeón del Prado del año pasado, es nieto del lindo nene y me ha dado muy bien, muy buenas madres y muy buenas yeguas. Eu acompanhei alguns filhos dele já em Palermo, também sendo grandes campeões. É um cavalo que deixou um legado extremamente importante dentro de uma cabanha extremamente importante na Argentina. Hubo dos potrillos que de chiquitos los esteté y los encerré en la cabaña. Uno fue el Chingorioli y otro fue el Lindo Nene. A primeira vez que eu vi o Lindo Nene, ele começou a olhar para mim, né? Então ele focou em mim, ficou olhando, eu falei, até brinquei com o ex-dono, eu falei, esse cavalo gostou de mim, ele está querendo ir para o Brasil. O Washington acaba comprando o Shark Lindo Nene, o Shark Lindo Nene veio. Foi um momento de emoção ter trazido ele para o Brasil, né? E eu nunca vou esquecer que quando o Washington compra o Shark Lindo Nene, o Washington diz, Chico, esse cavalo é nosso, esse cavalo é teu. E para mim o cavalo seria o meu cavalo até hoje, é o cavalo que eu tenho saudade, é o cavalo que eu fico feliz que ele pastou nesses campos aqui. Era o cavalo dos sonhos dele. Bom, a vida do Chico, né? E ele tinha um amor por esse cavalo muito grande. E eu só tenho a agradecer a Deus e ao Washington por ter trazido esse cavalo maravilhoso e ter coberto as éguas, nascido grandes éguas, que são as éguas que eu boto a vender no meu remate agora. São éguas de uma qualidade racial muito importante, com estrutura, com volume, com um tamanho médio importante, que eu acho que a raça precisa, com muita correção de aprumo. As éguas que eu vou disponibilizar para o meu remate são éguas que eu não tenho dúvida que podem entrar em qualquer cabanha da América Latina. São filhos de um grande cavalo, a maioria delas de um grande cavalo, Shark Lindo Nene, que é pai de diversos grandes campeões de Palermo. As mães dessas éguas são éguas muito importantes dentro do nosso criatório, como a Alma Crioula aqui, que vem do aniversário do Manhaneiro Pica-Flor, e entre outras éguas que tem aqui, como essa aqui, que é filha da Shark Derrota, grande campeã de Palermo. Aqui do meu lado tem essa égua, que é filha do Shark Lindo Nene, numa égua direto aniversário. A irmã dessa égua, por parte de mãe, foi a primeira égua eu chegar na final de Palermo nas paleteadas. E essa égua se chama Vuelta de Honor. Esse potro Moro é um potro que eu acredito bastante, é filho do A.S. Malk João Campeiro, um cavalo que foi premiado, que vem de uma linha materna das éguas mais importantes da Malk. Só nesse potro tem 3 freios. A égua é filha do Lunanco Morocho, um cavalo que nós trouxemos da Argentina junto com o Shark Lindo Nene, numa das famílias mais importantes do meu avô, que também veio imigrante freio de prata, que também traz o aniversário. Então essa égua para mim é das éguas mais importantes que nós temos hoje à venda. Ela estava comentando sobre o remate do Lindo Nene esses dias, ele falou, o pessoal me liga da Argentina, do Chile, do Paraguai. Bom, e essa gateada se chama Flor do Campo.
Vem pelo Shark Lindo Nene numa Mãe Piu-Piuco. Também é outra égua excepcional, uma égua de uma estrutura, de uma garupa fora de sério. E como eu digo, todas as éguas aqui são domadas, mansas, éguas que estão na manada há muito tempo, mas não tenho dúvida de dizer que éguas que vêm de uma seleção muito importante dentro da minha casa, que é docilidade, mansidão, enfim. Anos e anos de trabalho para a gente chegar a esse ponto, de chegar uma égua que deve fazer 6 anos que está na cria e nunca mais se encilhou e chegar no meio aqui e mudar de pelo. Sem nada, sem buçal. E não é, se eu sair de perto vai seguir a mesma coisa. Todo criador que monta cavalo, ele tem uma percepção e uma seleção funcional mais importante. Então, um criador que monta cavalo e que faz uma seleção funcional olhada de cima, provada por ele mesmo, eu acho que tem um peso muito importante. Bom, essa é a enfeitada segunda do Barulho. Essa enfeitada veio pela uma parte materna do delanteiro, de uma outra linha materna de um cavalo chileno puro. Tá com um putrilho ao pé maravilhoso do A.S. Malco Sedutor e prenha do A.S. Malco Sedutor. Aqui é Shark Lindo Nene, no Osasco, na Baiuca do Retiro do Ouro. A Baiuca Retiro do Ouro é mãe da Pampiana, que é a mãe da Pampiana dos cavalos hoje mais importantes da raça crioula, que venceu o Fantástico de São Pedro. Bom, e essa aqui se chama Chinoca do Barulho. É filha do Shark Lindo Nene, numa irmã inteira do Roncador da Tradição, que foi finalista do Freio de Ouro e vem numa linha materna também do Piu-Pico do Aniversário. Tá com uma potranca ao pé do Catê Amanhecer. Então a mãe importante na família, a mãe importante numa manada, né? numa cabanha. Então acho que é por isso a escolha das mães. E aqui no escritório a gente encontra também essas fotos que trazem muito da essência do Chico Bastos. Talvez muitos de vocês não saibam, mas ele foi o único brasileiro a chegar a uma final nacional na Argentina, correndo com o animal da própria marca. Chega aqui, Chico. Que éguas foram essas? Pistoleira do Barulho, La Passion Amanhecida. Essa égua aqui correndo com o Fernando. O Fernando é 4 vezes campeão nacional de paleteada. Essa égua foi a égua mais vezes a chegar até hoje no Campeonato Nacional de Paleteada Argentina e a única égua estrangeira, se eu não me engano, a única égua brasileira, certo, a ser campeã do rodeio nacional, que é a prova mais importante da Argentina até hoje. É uma seleção extremamente rude e forte. E aqui correndo com grandes amigos, como com o Filipão Bagester, o filho do dono do Shark Lindo Nene. Essas duas éguas foram campeãs. Também é importante destacar que foi o Chico quem trouxe a paleteada argentina para o Brasil. Gostava tanto, tinha esse contato direto com os argentinos e começou a movimentar para que realmente o pessoal entendesse como é que a prova acontecia. Como é que foi esse início, Chico? Perfeito. Sempre tive uma paixão muito grande por isso, pelas paleteadas, e acabei fazendo uma amizade muito grande com o Fernando Pinasco, com o Sebastião Espanha, com o Horácio, entre todos. Mas numero essas duas pessoas que foram muito importantes na minha ida para a Argentina, porque eles me receberam com muito, muito carinho. E junto com esse sonho junto, eu não posso esquecer de quem sempre me apoiou a trazer as paleteadas argentinas para o Brasil, foi o alemão Gilberto. Então foram pessoas que realmente foram muito importantes, nós batalhamos muito e fizemos alguns campeonatos nacionais aqui dentro do Brasil. Foi muito bom. E a partir daí se abriu as portas para muita gente que hoje em dia corre lá e corre aqui. Chegou a ser campeão nacional? Eu fui campeão nacional das paleteadas aqui no Brasil, das paleteadas argentinas. E fui o único finalista a chegar na final em Palermo, chegando no domingo. O que eu tenho aqui? Eu tenho o chapéu, o lenço e o violão do Telmo de Limas Freitas. Essa referência para nós da música gaúcha. E antes de falecer,
eu chamava ele de tio Telmo, e ele me disse: Chico, eu gostaria que o meu violão ficasse contigo, meu violão, o chapéu e o lenço. E eu disse para ele: tio Telmo, esse violão é patrimônio histórico, e eu não sei tocar violão, mas Chico, um dia os teus filhos podem querer tocar e ao menos eles vão tocar no violão que eu toquei a vida inteira. Então isso para mim é uma relíquia gigantesca e eu cuido disso com muito carinho. Bom, e esse lugar é um lugar para mim, talvez dos lugares mais importantes aqui dentro da minha casa, da minha cabanha, porque aqui realmente eu guardo histórias que fazem parte, que fizeram parte do meu dia a dia e fazem parte do meu dia a dia. Aqui estão os meus arreios, preparos, freios, esporas, mas o que eu gosto muito desse lugar aqui são os meus laços. Os laços para mim fizeram parte do meu dia a dia, fizeram parte... Eu sempre digo que o laço me ajudou a respeitar e ser respeitado. E a partir desses laços eu fiz muitas amizades, andei pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Chile e por grande parte do Brasil, com esses laços pialando e que fazem parte da nossa cultura. Hoje, infelizmente, eles estão guardados, mas tem um pouquinho de muita lembrança gaúcha aqui dentro dessa peça. E essas bandeiras contam isso mesmo, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, que eu andei, falta a bandeira do Chile, que é onde foi o primeiro laço argola de couro que eu ganhei, foi do Ariel Civilha, um grande amigo, e a partir desse laço aí eu recorri o mundo, eu diria, pialando campo afora aí. Jurado da final da morfologia na Expo Inter, jurado do freio de ouro. E aí a gente relembra um feito super importante que foi durante um bocal. O bocal de ouro, onde Oraca do Itapororó sagrou-se campeã, né? E tu fostes inovador ao levantar a placa 10 pela primeira vez na história do freio de ouro. Bom, graças a Deus, eu sempre, Valéria, julguei de chapéu tapeado. Quando eu digo de chapéu tapeado, eu digo que eu sempre julguei da maneira que eu vi os cavalos. Nunca julguei olhando para a marca, nunca julguei olhando para proprietário, isso é uma coisa minha de toda a vida. E a Uraca, para mim, sem dúvida, foi das éguas mais lindas que eu particularmente conheci na minha vida. E o que eu fiquei mais feliz de tudo isso, além de eu ter dado o 10 para ela, que tudo que ela fez na parte funcional, ela marcou os 10 também. Então me dei conta do que eu tinha visto realmente estava certo, porque tu não adianta dar 10 para um indivíduo que na hora da função faz completamente as coisas equivocadas. E me dei conta que aquela morfologia da Uraca é realmente a morfologia que o freio de ouro pede, uma égua extremamente moderna, quando eu digo moderna, de boa garupa, uma égua extremamente bem aprumada, de pescoço leve, de boa cerda. E aí as pessoas dizem assim, mas ela tinha um olho branco, era salga. Faz parte da raça crioula o salgo. Né? Se tu entrar no Chile, que tem 200 anos de criatório, quantos cavalos bons tu vê salgo? Mas tem o casco branco. Mas faz parte da raça crioula. O que não faz parte da raça crioula para nós é o albino, o melado. E ela não era albina. Essas oportunidades de julgar na morfologia, no freio de ouro, trouxeram amadurecimento para ti como criador, Chico? Não, sem dúvida nenhuma, Valéria. Muitas pessoas podem às vezes dizer, mas o Chico talvez não tenha resultado ou não participei. Bom, quando eu tive o objetivo de ir para a Argentina correr as paleteadas, as minhas éguas andaram bem. Quando eu tive o objetivo de ir para o freio de ouro, eu tive uma égua que se chamava Para Sempre do Barulho, foi 2 vezes finalista, foi campeã potranca. Então sempre os objetivos que eu marquei, eu consegui. E o meu objetivo, o que é hoje? É dar sequência para os meus filhos. Meus filhos cansaram de me dizer, papai, vamos voltar para as pistas. Então hoje eu retorno de novo às pistas a um pedido do meu filho. O pai está começando a encerrar mais bichos para a gente começar mais a sair, é uma coisa para a gente. E ele gosta disso também, eu também gosto dessa função. É uma maneira de trazer eles mais para perto, eu acho, da gente. E eles chegam aqui, eles vão ver as éguas, eles adoram a função de estar na exposição, sabe? A nossa égua baia Oração do Barulho, filha do Uruco, muito boa, que foi bem no Tempranito lá no passado, participar da FIC com a Oração. Essa aqui foi a
Reservada campeã égua menor no passaporte de São Gabriel e terceira melhor fêmea. Ou seja, já passaporteada para esteio. É a Fantasia, filha do Checkmate. Vou apresentar ela montando só. Aí vamos ver se mais pra frente eu consigo puxar, mas pelo menos tem que começar montando na pista. Eu adoro vir pra cá pra ajudar meu pai, pra ajudar o pessoal que trabalha aqui, pra ficar no campo. Eu gosto. Criar cavalo é tempo da natureza, é o tempo de verdade, não é né? Então eles aprendem, eu acho que a paciência, o que tem que esperar, o que tu tem que pensar, tem que planejar, tem que trabalhar, tem que levar. Francisco puxa a finalista da morfologia para fora, para a turma dar um vistaço. O pai e o tio aprovam. Tem gostos parecidos. A gente gosta do meu tipo de cavalo, das mesmas linhas de frente de cavalo, de tudo isso aí, então a gente pensa muito igual. É bom que se diga que essa cumplicidade começou já na barriga da mãe. Irmãos gêmeos, Valéria. Muito pouca gente sabe e quando a gente conta até duvidam. Eu puxei muito mais a linhagem Martins Bastos e o Chico puxou muito mais a família da minha mãe. Ele é igual ao meu pai, até a maneira de caminhar. Meu pai, fisicamente, também sempre foi assim. E o meu pai era um homem muito falante. E ele também é falante. O meu irmão gêmeo é totalmente diferente de mim. Francisco era muito arteiro, muito. Ele não parava quieto jamais. Já o Cláudio, que é o gêmeo com ele, sempre foi tranquilo, sereno, foi isso aí. Francisco sempre era muito agitado, muito agitado. Tem uma história que a minha mãe conta sempre, que de repente ela vai te comentar lá, que o Cláudio dormia de noite, eu dizia assim, eu chamava ele de Cacá. Cacá, Cacá. E ele acordava e dizia aqui, olha a cobra. E ele chorava. Então eu sempre fui mais implicante, eu sempre fui arteiro, mas a gente se deu super bem, aí eu me levantava, fazia carinho nele, tô brincando. Até hoje a gente lembra dessas histórias. Então ele era o que fazia as artes principais, era o que fazia as barbaridades. O Cláudio sempre, na sua tranquilidade, tentava ajeitar ou diminuir o tamanho do problema, mas não conseguia. O Chico sempre foi muito mais barulhento e muito mais arteiro que o Cláudio, que eu junto. O Chico sempre gostou de declamar poesia, desde pequeno. Desde pequeno ele pegava os livros e... No colégio não ia muito bem, né, Valéria? Mas na poesia ele estudava poesia, eu lia umas 500 vezes e aprendia e declamava. E desde pequeno ele declamava poesia, desde pequeno. Não tinha nada de vergonha, zero. Qualquer lugar chegasse era só dar uma cordinha nele e já saía declamando. Eu acho que o Luiz Antônio semeou e plantou essa união entre os irmãos. E a Maria Eduarda, que é a irmã, né, a única que mora em Porto Alegre, fez a vida dela diferente da Estância, né? Também, mas eles, com ela, as reuniões que tem de família dos 4, eles sempre fazem a reunião com os 4, mas é uma coisa muito linda de ver. A gente troca muita ideia, a gente se junta todos os dias da manhã no escritório, eu, o Chico, o Luiz, minha irmã também participa de tudo junto conosco, por mais que ela mora em Porto Alegre, fica um pouco longe de todo esse nosso dia a dia, ela participa bastante também de todo o processo aqui da Estância. É bem como diz os irmãos, ser unidos, né? Que é a lei primeira da vida, os irmãos ser unidos. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho.
Por alto, eu somei 180 campanas aqui, mas eu acho que tem mais. Afinal de contas, é campana ou é sincero? Tanto faz. Não é sininho como muitas pessoas chegam na minha casa e dizem, quanto sininho? Não. Ou é campana ou é sincero. A explicação disso aqui é que antigamente, como os campos eram muito grandes e não tinham alambrados, botavam uma campana no pescoço de uma égua e aonde estava o barulho localizava os animais. Então, por isso que se usou muito durante muitos anos, e hoje existe um concurso gigantesco na Argentina que acabam juntando mais de 20 mil cavalos, mais ou menos em torno de 150, 200 tropilhas, que fazem um desfile e um encontro de tropilhas. E se Deus quiser, um dia nós vamos fazer aqui no Brasil também. Mas para mim isso é uma coisa muito gaúcha e muito primitiva que já não se vê mais nas estâncias, principalmente aqui no Brasil. Muitas delas tu comprou, tu adquiriu, mas também como o pessoal já sabe que o Chico coleciona, tu acaba ganhando de presente. Eu diria que 70%, 80% dessas campanas que estão aí foram dadas de presente por amigos, por tropilheiros, por capatazes de estância. Então tem uma história muito grande dentro dessa parede, histórias verdadeiras, genuínas de gente muito campeira. Adoro essa coleção de sincero. Acredito que deve ser a única no Brasil com esse número grande de sincero e deve ser das poucas na Argentina que deve ter uma coleção como essa. Aqui tem algumas esporas que não falam português, né? Brincando. É verdade. Falam todas as línguas. Bom, aqui tem esporas que para mim têm um valor muito grande. Essas esporas são esporas de cowboys. Essas são esporas nazarenas. Essas são as famosas esporas de Birocai. Essas são famosas esporas orientais. Famosas esporas chilenas, andinas. Esporas não só de diferentes lugares, culturas, como também de grande valor afetivo. Como, por exemplo, as esporas do Leandro Baldiceira, 13 vezes campeão de Barretos, do Adriano Moraes, tricampeão mundial, do seu Pocho, que era capataz da Nazaré. Eu digo sempre que ele se dá com a pessoa mais simples da cidade, com a pessoa mais importante também. Então ele sempre foi de agregar os amigos, sempre foi. Então, essa coisa assim dele, uma coisa é dele. O Chico sempre foi isso aí que vocês conhecem ele, sempre uma pessoa super ativa, sempre ativa, de vários amigos, tanto que ele anda nessa Argentina, no Uruguai, ele está sempre, as pessoas esperam ele de porta aberta por essa simpatia que ele tem, esse carisma que ele tem com as pessoas. Então são esporas do Fernando Pinasco, 4 vezes campeão de rodeio, do Gonçalo Torres, quando veio Uruguaiana em 1974 com paleta cruzando a fronteira de Libres para Uruguaiana. A primeira demonstração de paleteada foi feita por eles, Vitor Zevich e Gonçalo Torres. E essas esporas ele deixou de presente pro tio Jorge, o tio Jorge acabou me dando de presente pela relação que eu tinha com eles. Então é uma história maravilhosa. O Raul Lima, as esporas quando ele ganhou o freio de ouro na Utopia, me deu de presente. Essa aqui do Gervásio, campeão de basto de Jesus Maria. Então tem uma história muito importante do Mariozinho, Mogli e a Suinha, a primeira da frente lá, essas aqui são da família do Mariozinho. Então são esporas muito importantes na minha carreira. Do tio Bastos, que era dono da Santo Ângelo. Bom, enfim, tantas outras esporas que têm um valor muito grande para mim. Outra coleção que o Chico gosta muito é essa aqui de ponchos. É a primeira vez que eu vejo uma coleção como essa, Chico. Realmente é uma coleção que eu tenho, de todas as coleções, é a que eu tenho maior carinho. Aqui tem poncho de quase 200 anos. Por exemplo, esse é um poncho inglês engomado, esse é um poncho inglês fino, esse é um poncho inglês engomado, esse é um poncho de índios pampas da Argentina, esse era um poncho do meu bisavô, do Ângelo Martins Bastos. Esse aqui o Felipe Alberto Bagester me deu de presente quando você comprou o Lindo Nene. Esse então é o poncho que andou pelos estúdios da Rede Globo e acabou voltando para a Uruguaiana. Exatamente. Ele foi para um remate lá na Figueira. Ele foi um dia antes para a Figueira. E eu fiquei com as crianças eram pequenas. E eu fui um dia depois, eu fui no dia do remate só com as crianças. Quando eu chego, ele já disse, tu nem sabe.
no dia lá, o Jaime pegou e deu o meu poncho para Ana Maria Braga. Eu digo, como assim meu poncho? Não, o poncho que era do meu avô, que não sei o quê. Eu dizia pra ele, não, mentira, foi tu que deste. Não, eu dei pra ela se aquecer, mas não era de presente pra ela levar pra casa. E ela foi embora com o poncho. Segunda-feira, no primeiro dia, ela aparece, ela entra no programa vestida com o poncho e contando toda a história. Bom, aí sim que a gente riu, eu digo, Chico, nunca mais. Ficou pensando, não, mas eu preciso do meu poncho. E foi lá e pediu o poncho de volta, ligou pro Jaime, conseguiu o poncho. Tem até uma poesia para Ana Maria Braga me devolver esse poncho, eu acabei mandando um outro que eu teria comprado. Mandou um outro poncho para ela que não tinha tanto. Voltamos toda a função da emoção, do coração, de tanto ele estar pegado a esse poncho, né? Porque era do avô dele. Tem um pouquinho do coração de cada gaúcho tá aqui comigo. Isso é uma coleção que eu sou apaixonado. Esse quando o Carlito Solané jogou Esteio, ele me deu de presente. Esse aqui é do Nátio Garcia Recabordi, me deu de presente. Do Andrés, um amigo da Guatemala. Então são todos ponchos com muita história. Poncho que eu tenho um carinho muito grande. Pedro Bermudes, um amigo argentino, também me deu de presente. Agora tem uma outra sala onde tem outra coletânea de ponchos e esses ponchos sociais de sair, né? Chiques. Exatamente. Vamos mostrar? Vamos. Bom, o poncho é uma vestimenta que surgiu na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e o gaúcho usa sobre a roupa para se proteger do frio e do vento. Mas existem também situações excepcionais onde ele veste, traja essa vestimenta para festa. E aqui nós temos exemplos. Exatamente, esse é um poncho Scavino Bertucci, feito em Caxias do Sul, na década daí, mais ou menos na década de 30. São ponchos que as pessoas usavam como um poncho de seda, justamente para passear, para dominguear, para sair a cavalo, para passear, e, enfim, para bailar. Então, até hoje, as pessoas usam nesses festivais de danças esse tipo de poncho. Claro que muitos são cópias, mas esses são originais. Por cima das mesas, móveis, a gente encontra objetos que trazem parte dessa tua história, dessa tua relação com o cavalo. E as paredes, é claro, não fogem disso. Olha aqui, mais uma coleção. Mais uma coleção que é super importante para mim. Aqui tem o rebenque que era do Telmo de Lima Freitas, da Ana, do meu pai quando eu fiz 15 anos. Esse relho eu ganhei de presente do Cláudio, enfim. Uma coleção que para mim tem um valor muito significativo. E saindo dali, a gente vem para cá, subindo as escadas, e essa parede aqui também foi aproveitada, e a gente tem rebenques ilustres. E aqui em cima estão os relhos que para mim são muito importantes, que são os relhos que nós, jurados, quando julgamos ou o Freio de Ouro ou a morfologia, nós ganhamos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Então aí estão os relhos que quando eu julguei a morfologia de esteio e os freios de ouro. Nós devemos trazer esse guarda todo, eu acho que por umas 4h30, 5 horas. Tá bem. E o Francisco deve encilhar, sabe, a Zaina, a Maria Catarina gateada. Sim. E eu devo encilhar colorado, aí tu deixa tudo mais ou menos organizado pra mim. Tá bom. Aí o Cauã me dá uma mão que depois tu o Cauã, as coisas não vão pra frente. Não sei se tem alguma ideia, Gasto? Não, acho que é isso. Passei por lá, dei uma batida no toso e tá. Estão prontas já. Tem um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga, e pelo jeito aqui todos são abençoados. Dia amanhecendo, neblina forte, e eles já estão na lida. Tem gosto pelo que fazem. Aqui na cabanha eu ligo de morfologia, dou a mão pro cavatal, estou lisando no máximo, e dou uma também, e o que precisar, né? A experiência com o cavalo veio através do meu esposo. Limpo cocheira, ajudo com os cavalos, o que ele precisar eu tô junto. É maravilhoso. Assim, eu me apaixonei por esse mundo do cavalo. Aqui eu moro, aqui eu vivo. Eu sou feliz aqui dentro da minha estância com meus empregados, que não são meus empregados, são meus amigos e pessoas que eu tenho muito carinho, que eu adoro conviver.
É muito bom trabalhar com o seu Chico, ter dá liberdade para conversar com ele. Uma pessoa maravilhosa. A pessoa que vocês veem na tela é a mesma que a gente convive com ela. Sempre escutei falar dele desde da infância dele, com meu pai, com meus avós, que trabalhavam na Nazaré. Então, quando ele fez o convite para eu vir inseminar as éguas aqui, foi uma honra, né? A equipe trabalha alinhada. Às vésperas do remate, o serviço aumenta. Agora estamos na correria, ajeitando os bichos e bastante gente vindo olhar os animais, toda hora tem que mostrar, né? E o que dizer desse pingo de gente? Cauã tem 5 anos, é filho do capataz da estância e sempre que pode tá na volta dos cavalos. É o mascote da turma, chega do colégio e sempre junto com a gente. Eu ajudo meu pai me sabiá. A parceira de Cauã é essa égua gateada, Gata Parda do Barulho. Eles vêm treinando bastante. Pra correr vaca e laçar nos rodeios. Ela te obedece, é mansinha? Não. Então a dupla engana bem. Cauã bota a égua pra girar e ainda pede uma esbarrada. Os dois dão show. O tempo voa e essas fotos mostram bem isso. Aqui Maria Catarina com 11 anos, deitada com a Estrelita, a potranquinha da égua mimosa dela. E bom, desde pequena eu conheci ela nas cocheiras que o pai trouxe para perto. Então eu comecei a ter o carinho, eu saía, ela começava a bater, que era para mim voltar. Aí eu começava a dar ração para ela, alfafa, ia na cocheira dela sempre que eu podia. Passados 3 anos, Maria Catarina cresceu. Fronteira já está com outra cria e Estrelita se transformou nesta linda égua. Que é uma égua muito importante, que foi a primeira fêmea. Então, aqui tá a Estrelita. Quando eu gravei a mãe dela, ela tava na barriga. Exatamente. E agora tá esse iguão aí, né? Maravilhosa. E é o mais bonito, filha da fronteira e tem o mesmo amor, né? E essa crina longa? O teu pai me contou que tu nunca deixou ninguém tosar. Nunca. Eu quis dar esse ar de liberdade, que o pai sempre teve esse padrão de cortar a crina. Então eu queria que fosse algo mais fora do padrão dele. E a gente disse para Maria Catarina, aqui em casa também existe o objetivo de vender as éguas. Assim como eu vendo as filhas do Lindo Nene. Tá sendo muito difícil, mas eu espero que eu tô doando esse pedacinho que eu tenho da fronteira em forma da Estrelita. Então eu espero que a pessoa que compra, o comprador, cuide muito bem dela, trate ela muito bem, porque faz parte da minha família. Tu tens um espírito, e é visto por todos do meio do cavalo, não só na raça crioula, como um embaixador, né? Tu é o tipo de pessoa que agrega. É sempre cheio de gente, sempre onde ele chega e conversa e chama atenção. E todo mundo vem falar com ele. Chico, tira uma foto, e Chico, e querem saber. E ele é super, né, sociável. É a verdade que o Chico tem um carisma muito grande, né? Ele é muito coração, é muito carismático. E isso te possibilitou viver várias experiências em ambientes diferentes, com cowboys, com gente do polo. Por exemplo, foste jurado do principal concurso, né, de doma de cavalo de polo na Argentina. Isso é uma referência muito importante, né? Uma deferência muito importante. Perfeito. Tive o prazer de julgar 2 vezes a prova mais importante de polo do mundo. Isso tudo é um aprendizado para mim que gosto de cavalo independente de raça. Eu sempre digo que a minha opção é cavalo crioulo, mas admiro o quarto de milha, admiro o árabe, admiro puro sangue. Eu sou fã e apaixonado por cavalo. Optei por cavalo crioulo porque é uma opção minha, familiar, de muitos anos, mas adoro cavalo. E aí, desse contato mais propriamente com o cavalo de polo, vem um convite que muito te honrou no final do ano passado. Exatamente. Fui convidado para, com a bandeira do Brasil, abrir o jogo mais importante de polo do mundo na Cancha 1 de Palermo, onde estavam disputando os 2 melhores times do mundo. O homem que é celebridade no meio do cavalo é também pai amoroso. Com a esposa, fez questão de criar os filhos na estância. E que coisa boa que a gente pôde passar aqui com eles, sabe? Que eles puderam criar esse vínculo. Porque apesar de que agora eles são adolescentes, são outros interesses e tudo,
mas a referência de casa deles ainda segue sendo aqui. A minha esposa, a Ana Carolina, é uma mulher maravilhosa. Até me emociono porque realmente é uma pessoa que me dá força, me dá apoio, cuida dos filhos como uma mãe impressionante. São escolhas, né? São escolhas. A gente tem escolhas na vida. Eu me considero uma pessoa abençoada, de sorte, porque eu acho que na vida também a gente tem que ter sorte, agradecer a Deus. Nem tudo é fácil, mas a gente, se é o que a gente quer, se torna fácil, né? Se torna uma busca de um querer assim maior. Eu, bacudo, campeiro, agradeço de ter uma mulher do meu lado como é a Ana, me iluminando e me ajudando e realizando todos os sonhos que eu sempre tive. E eu deixo esse amor e essa gratidão, esse respeito que eu tenho por ela, sempre. Programa Cavalos. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Meus amigos, está chegando a hora do Milionário 2025. Um dos rodeios que parou o mundo, um dos rodeios que parou o meu Brasil. Aqui não tem favorito, aqui não tem preto e não tem branco, não tem rico e não tem pobre. Aqui nós somos das favelas, mansões. Seu Evaldo Rosa, está chegando a hora de cumprimentar laçador de mão em mão e convidar para viver essa magia junto com o Brasil. Então vem aí o Milionário 2025.